Paz e graça sejam com os amados em Yeshua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os irmãos tem por título Terra. E o texto para a mesma, ou o versículo, a escritura para a mesma, se encontra em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, o qual diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amados, nós vivemos num mundo, conforme eu digo consecutivamente, um mundo de mentira e um mundo de engano. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo dominado pelo pecado, um mundo que jaz no maligno ou está sob o domínio do mal. A palavra de Deus é explícita acerca da criação e acerca do Deus Criador. E nós fomos aculturados desde pequeninos a acreditar em mentiras. A mentira de um universo oriundo de uma explosão denominada Big Bang, na qual no início o universo era no tamanho de uma cabeça de alfinete e explodiu. E em frações de segundos, tudo que percebemos, ou até aquilo que não podemos perceber, vieram a existir, ou veio à existência. E isso se deu há 14,5 bilhões de anos, sendo a Terra ainda jovem, com idade estipulada em 4,5 milhões de anos. E dessa explosão surgiu incontáveis galáxias. E nós estamos na Via Láctea. E a mesma está em grande movimento pelo universo, numa velocidade extremamente grande, arrastando consigo tudo que se encontra. Também fomos aculturados que a Terra gira numa velocidade espetacular. Mas, no entanto, isso não é perceptível. Você não percebe a Terra girar, porque, na verdade, a Terra é imóvel, estacionária. Também aprendemos que o Sol é o centro desse sistema, incomensuravelmente grande, e os 9 planetas conhecidos orbitam ao seu redor. Foi o que nos ensinaram. Mas, no entanto, isso é uma grande inverdade. O Sol é extremamente menor do que foi pregado ou contado para você, do que aprendemos na escola. E o Sol habita dentro da nossa atmosfera. O Senhor Deus, quando decidiu criar esse universo físico, o qual nós conhecemos, Ele criou o Sol para a Terra e não a Terra para o Sol. O livro de Gênesis, a criação de Deus, descrita, não está de forma alegórica,
mas sim literal. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou esse céu atmosférico. Deus criou o céu cósmico, onde estão as estrelas. E Deus criou os demais céus, as outras dimensionalidades. E criou a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algum dado momento da criação, houve, de fato, uma rebelião. Houve algo nessa terra primordial criada, a qual levou ela a uma destruição, a ficar sem forma e vazia. Então o Espírito de Deus, pairando sobre as águas, ou seja, as águas que dividem as dimensões, Deus estava avaliando o caos que a terra se encontrava. E havia trevas. Trevas sempre associado ao juízo de Deus. Havia trevas sobre a face do abismo. Note que já percebemos o abismo aqui. E Deus então disse, haja luz. Ou seja, haja ordem neste caos. Deus vai colocando ordem nessa grande e vasta destruição. E chama a luz à existência. E luz aqui significa ordem. E viu Deus que era boa a luz. E agora vemos o Eterno fazer separação entre a luz e as trevas. De fato, você percebe que a luz veio primeiro. Primeiro do que o sol. Primeiro do que o dia. E as trevas aqui veio primeiro que a noite. E disse Deus, haja separação. Então passou a ter uma divisão entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Tardes e manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão. Onde? Haja uma expansão. Um espaço, uma expansão entre as águas. Haja uma expansão entre as águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, embaixo e em cima. E foi justamente neste colchete que Deus começa agora a trabalhar a terra. E chamou a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia seguinte. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu. É onde se encontram os mares hoje. Ajunte debaixo do céu num só lugar. E apareça o quê? Apareça a porção seca. E a porção seca foi denominada de terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra.
e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era muito bom. Aleluia! Era bom o que Deus estava fazendo, porque ele iria colocar aqui agora uma nova espécie. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Deus ordenou que a terra agora produzisse. E que produzisse ervas, que dê semente. E também produzisse árvores frutíferas, que dê semente, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Nesta criação também, o Eterno está dando a ordem da reprodução. Cada um reproduza segundo a sua espécie. Isso não é para fazer ajuntamento de plantas com plantas para gerar um terceiro produto, ou de árvore frutífera com árvore frutífera para gerar um terceiro produto. Isso chama-se hibridismo. E a terra produziu conforme a sua espécie. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares nos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. O Senhor Deus criou os luminares. E quais são os luminares? O primeiro, o sol. Segundo, a lua. Sol e lua, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para quê? Para sinais. E para tempos determinados. Para dias e anos. São também marcadores deste grande relógio chamado Terra. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. São luminárias, estão na expansão, está dentro da nossa atmosfera. E a função é iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior, para que governe o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Deus colocou dentro dessa expansão esses luminares para iluminar a terra. Isso quer dizer que o Sol é incomensuravelmente menor do que te foi apresentado no heliocentrismo. Isso significa que a Lua também é extremamente menor do que
foi lhe ensinado. E quanto às estrelas? Bom, o Sol é a nossa estrela mais próxima. E as demais estrelas são muito maiores, milhares de vezes maior do que o nosso Sol. É mentira. As estrelas são bem menores. E elas também foram colocadas na expansão. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era muito bom. A criação de Deus era muito bom, e Deus achou prazer em tudo até o momento da criação. E viu Deus que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis, de almas viventes. E voem as aves sobre a face da expansão nos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. Deus criando todas essas coisas e ordenando que cada um se reproduza segundo a sua espécie, que o mar seja povoado, que a terra seja povoada, que os ares sejam enfeitados com os pássaros voando abaixo da face da expansão ou do firmamento. E Deus, contemplando tudo aquilo, e viu que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Cada ser criado é de uma espécie única, de uma natureza única. E Deus teve prazer em fazer e criar assim, para que pudessem proliferar desta forma, segundo a sua espécie. Agora, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali Deus estava dialogando com o seu filho, Yahushua, porque através dele todas as coisas foram criadas.
Você não é originado de uma evolução. Você é criado. Você não veio do macaco. E você também não veio de uma panspermia cósmica. Não foi primeiro uma ameba que com milhões de anos se transformou num peixe. E que esse peixe depois se arrastou, colocou a cara para fora d'água e transformou em um mamífero. E esse mamífero foi e se transformou em um macaco, que também não deixa de ser mamífero, e veio assim até se tornar o que é hoje, o que somos hoje. Não, você foi criado. Muito pelo contrário, ao invés do homem evoluir, ele está involuindo. Os primeiros homens tinham seu genoma muito superior a nós. A sua natureza era superior às dos homens atuais, 20 vezes superiores. E a ciência hoje sabe que o genoma humano está se degradando. Degradação espiritual, moral e principalmente física, sentindo todo o efeito em seu corpo físico. E Deus diz, façamos a nossa imagem, a imagem de Deus. E deu domínio e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus trouxe o homem à existência a partir do nada. E deixou o homem ali guardado, o rascunho do homem, o projeto do homem. O homem já havia sido criado, mas, no entanto, ainda não havia sido feito. E Deus os abençoou. E disse Deus, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra, e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluia! Estas são as origens do céu e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e de toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem sobre a terra para lavrar. O homem tinha sido criado.
porém ainda não tinha sido feito até o presente momento. E mesmo o homem criado não feito, Deus já o tinha abençoado em seu coração, esperando trazê-lo agora à existência nesse plano físico e entregar na mão dele o governo deste reino. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora Deus vai e pega o pó da terra e começa a formar o homem. É por isso, meus amados, que temos tanta afinidade com esse mundo. O Criador teve o zelo e o carinho de preparar a casa, de preparar esse mundo em cada detalhe, com todo cuidado, com todo amor, para só depois preparar o homem para que habitasse esse mundo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor plantou um jardim, e colocou ali o homem para ser guardador do jardim do Éden. E de fato Adão governou esta terra por 29 anos. Durante 29 anos esse homem criado e apresentado às multidimensionalidades como regente da terra. Adão foi apresentado a todas as outras dimensões. Eu não estou falando planetas nesse sistema físico, que isso nem existe. Isso que nós chamamos de planeta são estrelas errantes que vieram antes do seu curso e que, na verdade, não são planetas. Essa história que aprendemos, que contradiz a verdade, a palavra de Deus, e que tenta esconder o Criador de você no universo louco, no universo viajando numa velocidade incomensurável por um cosmo sem fim. Isso não existe. Isso chama-se heliocentrismo. Isso é para homenagear ao Deus Hélio, ao Sol. Tanto você pode notar que todos esses planetas que passaram para nós como existente têm nome de deuses pagão, de Deus da antiguidade. E apenas a Terra Deus deu nome. A Terra é o seu lar. E a Terra é única nesse universo físico. É o centro de tudo. Você é o centro da criação de Deus.
A Terra é o centro deste universo. E tudo gira por cima da Terra. Sol, Lua e as estrelas. Não é a Terra que gira, e ela nunca girou e nunca vai girar. Isso é para promover uma falsa ida na Lua, que o homem nunca foi na Lua, nem tem como ir na Lua, ela é translúcida, é um luminário, uma luminária e tem sua luz própria, assim como o Sol tem a sua luz própria. E as estrelas, cada estrela tem a sua luz própria e estão aqui, dentro da expansão, dentro da nossa atmosfera, bem lá em cima, no firmamento, no domo. E o que há acima disso? As águas primordiais. Por isso que o céu é azul. Acima das nossas cabeças existem águas, um universo de água. Esse mundo criado é o único. E esses seres que aparecem, esses anjos caídos, eles provêm de outra dimensão para cá. Esse universo em desenvolvimento, em expansão que não tem limite, é para que você acredite na mentira dos extraterrestres, dos alienígenas, os quais, na verdade, sim, eles existem, mas não como é pregado. Esses extraterrestres, esses alienígenas, que invadem a Terra, abduzindo seres humanos e animais, na verdade, são os antigos filhos de Deus, os rebeldes, os anjos caídos, que atravessam de uma dimensão para outra, do mundo, do plano espiritual para o nosso plano físico. E na hora que querem retornar, sai do plano físico e passa para o plano espiritual. Eles vêm do céu e não do espaço. Existe uma grande diferença, porque o espaço ali é água. Tudo que você pode, que é perceptível aos seus olhos, estão dentro dessa atmosfera. O Sol, a Lua e as estrelas. É por isso que não querem que você saiba o quão importante é a Terra. Porque nessa dimensão física, ela é a única. E o Senhor Deus colocou um limite para o ser humano. Não há como sair da Terra. Nada sai e nada entra. Porque existe o firmamento. Lembra da expansão? E fez uma expansão. Existe um firmamento aqui, mais resistente do que aço polido. Nada entra e nada sai. A não ser que seja por portais dimensional. Isso joga por terra também a panspermia cósmica, de que a vida foi trazida aqui há milhões de anos, em cometas e meteoros. Asteroides caíram aqui. Mentira. Asteroides só existem em Hollywood. Na verdade, só existe em Hollywood. Isso também
joga por terra as ideias de Charles Darwin, né? Evolução. Você acredita mesmo que você foi uma amebinha que está aí por milhões de anos até chegar ao homem hoje? Talvez você seja. Talvez você comprou essa ideia satânica para ocultar de você que você é criado. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E fez Deus o homem do pó da terra. É por isso que você é tão relacionado com essa terra. Porque todos os elementos estão no seu corpo. Todos os elementos que compõem a terra estão em seu corpo. Não há para onde o homem ir. Não tem para onde fugir, tem limite em cima e abaixo. Aqui é o plano da existência humana, criada por Iarro, o Deus Criador, e que aqueles que sabem da verdade tentam esconder de você a verdade de um Deus extremamente poderoso. E a palavra de Deus diz em Hebreus 1, verso 3, pela fé, entendemos que os mundos foram criados mediante aquilo que se vê. Não foi feito do que é aparente. Repetindo, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados mediante que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados mediante aquilo que se vê. Não foi feito do que é aparente. Hebreus 1, verso 3. Pela palavra de Deus, tudo foi criado. Rocha foi criado pela palavra de Deus. Plantas, animais, tudo que você vê foi criado pela palavra de Deus. Com exceção de você, que com amor e carinho o Criador colocou a mão no pó da terra, prótons, átomos, nêutrons, e criou o homem. E depois implantou no coração do homem o desejo, o sopro de vida, a essência da eternidade. Você é muito importante para Deus. E esse reino chamado Terra é único, porque foi a morada que Deus preparou para a espécie humana. E que tentam esconder isso a qualquer custo. Infelizmente, eu vejo muitos crentes. Abra o olho, crente. Você não veio do macaco. Você não é oriundo de uma panspermia cósmica. Se não sabe o que é isso, procure saber. Não existe esse sol que você pensa, nesse tamanho imenso. Não existe essa cosmologia que você pensa e que você aprendeu.
Se você é um servo do Eterno, acredite na palavra do Eterno. Acredite, porque os senhores do mundo acreditam. Você não está numa terra redonda que está girando, muito pelo contrário. Você está numa terra plana. Você não está no globo. Você está num círculo coberto por cima e extremamente plano. Essa é a criação de Deus. Esta é a criação de Deus. E se você é um crente em Deus e na sua palavra, então abandone o darwinismo, abandone o heliocentrismo, abandone essas ideias que vêm da Roma religiosa, dos Rosacruzes, dos maçons, das grandes mentes que querem te distanciar do Criador e da sua criação. Creia naquele que criou os céus e a terra, e a fez, e a testificou, e a confirmou. O nome dele é o Eterno, é Yahweh, o Deus e Pai de Yahushua, o Criador de todas as coisas. Fica aqui essa pequena palavra. Que o Eterno te abençoe. Amém e amém.